Atos capítulo 2, versículo 42, 47. Como eu disse, irmãos, eu quero trazer algumas situações, alguns assuntos, e não deixe de ser um treinamento discipular do que a igreja precisa e deve ser ou exercer como igreja. E nós precisamos acordar muito rápido e entender que Deus vai fazer o trabalho, não é de uma única vez, mas é dia a dia e momento a momento, dentro daquilo que nós somos transformados. Atos 2, 42, 47, a Cristiane até citou na canção, né, o que, em parte, nós vamos falar aqui da unidade da igreja. Nós vamos voltar nesse texto várias vezes durante os nossos estudos. Amém. Diz assim então: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Olha para você ver. E todos os dias acrescentava o Senhor. Nós, como igreja, temos cometido algumas falhas assim, muito visíveis. Muitas pessoas imaginam que o que vai trazer um avivamento ou um movimento pentecostal, do Pentecostes, do Espírito Santo arder dentro da igreja, será ou estará ligado a alguns movimentos, podemos dizer assim, de igreja. E nessa confiança, muitos às vezes investem nisso. Um amigo hoje, eu fui à rua e encontrei com ele, e eu disse para ele assim: varão, disse que a festa lá teve maravilhosa. Foi uma festa quinta, sexta, sábado e domingo na igreja dele. Disse: pastor, realmente, era uma média de 500, 600 pessoas por noite. E o pastor ainda resolveu cada noite servir ali um caldo, alguma coisa. Então, acabou indo mais gente ainda. E foi assim de balançar. O louvor, a pregação, os pregadores de fora, muito avivados, muito animados. Mas pastor, na quinta-feira seguinte eu fui no culto. Não tinha ninguém. Não tinha 20 pessoas na igreja. No domingo, eu disse, deve ser porque está todo mundo cansado do final de semana. Escola Bíblica Dominical, não tinha 30 pessoas. Domingo à noite, 75% da igreja ficou em casa. E eu pensei, não, o pessoal está cansado, vai descansar. Quinta-feira, 15 irmãos na igreja. Domingo, diz ele que subiu um pouquinho, mais uns 20 irmãos. Não tinha metade da igreja. E ele disse: pastor, eu não entendo. Uma festa daquela, o povo caía e rolava no chão. Teve gente que saiu carregado. Mas a igreja voltou ao que era. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não é aquilo que acontece nos dias especiais. A igreja não é aquela reação que tem no dia de uma festividade. E eu não falo isso por bem, não. Falo isso, é muito ruim, isso é horrível. Isso é horrível. 32 anos de ministério que eu completo agora. Completei, né? Dia 2 de abril. 32 anos de ministério. E eu já vi e já no início do ministério, tentei de tudo para a igreja avivar. E a primeira coisa que atrapalha a igreja avivar
é você acostumar ela com aquilo que ela não é. Não é. A gente sai de férias, e quando tem aquelas férias maravilhosas, impecáveis, a gente fica doido para voltar de novo, né? Com certeza, a Cristiane gosta, né? 200 mil fotos e 300 mil lugares. Mas é uma vez por ano, já notou? Quando pode, 30 dias é privilegiado, mas usualmente a gente aguenta bancar 7 dias, às vezes uns 10, 15 dias, mas é uma vez por ano. Quando aquele ano dá para fazer, né? Porque tem ano que não dá para fazer. Você não pode lidar ou dar para a igreja uma alimentação que ela não pode manter. E se ela manter aquele tipo de alimentação, será uma alimentação, eles usaram um nome agora tornou cultos almáticos, né? São aqueles cultos emocionais, aqueles cultos que todo mundo faz de tudo dentro do templo, mas a 15 metros da porta do templo senta numa lanchonete e fala palavrão. Um dia, eu fui com a Rosilane lanchar num ambiente, e tinha um grupo, não é de crentes, não, é de pastores. De pastores. Do nosso lado, a poucos metros. Eles estavam conversando tão alto, que nós ouvimos. A Rosilane falou assim: vamos embora desse lugar. Irmão, de tanta pornografia. Eu acho que eu já preguei isso aqui. Eles contando sobre o corpo da irmã que eles viram. Um chegou a dizer: não, eu cheguei a ver a marca da calcinha dela, é do Loren. E isso de um culto que, segundo os próprios, foi de arrebentar. A Rosilane disse: vamos embora daqui. A Rosilane não gosta de sair para ir em lanchonetes. Você pode perguntar para ela, por causa desses, às vezes, essas coisas que a gente já passou. Pensa num dia horrível. Você vê homens de Deus, o pregador do evento sentado, de templo lotado, e uma conversa dessa natureza, dessa grosseria, dessa imoralidade. Por quê? Porque são cultos que não são para Deus. São cultos para os homens. Naquele dia, esse irmão estava falando para mim, que no dia do coral, nesses dias, 4 dias teve coral, ele disse: pastor, tinha uns 70 no coral, que eu nem sabia que era membro da igreja. No domingo, 2 domingos depois, o coral cantou, tinha 10 pessoas só. O louvor, pastor, foi a maior luta, os 4 dias de louvor, irmão brigando para cantar no louvor. O pastor teve que alugar, de um cara que aluga o som, uns 8 microfones, aquilo parecia um coral desses corais americanos. 12, 13 pessoas, mais umas 3 com microfone na frente, 2 guitarras, um violão, dizendo que tinha que ficar trocando música. E nos outros 2 domingos, mal estava um num instrumento e o outro na bateria. Ele disse: eu estou horrorizado, a minha esposa está arrasada espiritualmente. Nós não estamos reconhecendo o que está acontecendo na igreja. Por quê? Porque isso não pode ser alimentação da igreja. Nós podemos fazer uma vez ou outra, mas isso não vai alimentar a igreja. Isso vai ser desperdício de emoção, desperdício de recurso e desperdício de fé, porque nessas preparações o que mais acontece é o quê? Briga, discussão, né? Há pouco tempo vieram peitar a Maria Lúcia, porque é só você que faz o louvor, né, Maria Lúcia? Por que você não passa o microfone para mim também? E nem era festa, é culto, né? Agora numa festa duplica isso, irmãos. Ou seja, nenhuma igreja sobrevive assim. Nenhuma igreja sobrevive querendo atrair as pessoas com comida. Nenhuma igreja sobrevive querendo atrair as pessoas com brilho. Nenhuma igreja sobrevive
espetacularizando o culto, pensando que assim as pessoas serão atraídas. Não vai, não funciona, não é assim que Cristo mostra na palavra que aconteceu. Agora, Atos dos Apóstolos, o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele vai relatar o que verdadeiramente aconteceu. Ou crê-se que é ele? Ele vai trazer uma noção do que acontecia na igreja. Olha, lá embaixo vai falar assim: a igreja crescia. Não tem evento, não tem comida, ainda que eles reuniam e comiam por estar juntos, partiam pão de casa em casa. Não tinha nenhum gracejo da parte de quem estava ali na condução daquele culto, para que as pessoas se achegassem. Não tinha panfleto, não tinha rádio, não tinha internet. Mas a Bíblia diz que eles olhavam para a igreja e o Senhor dava graça de maneira que a cada dia novas pessoas iam chegando à igreja. Amém? Porque eles olhavam para a igreja e eles viam Cristo. Eles olhavam para a igreja e viam o poder de Deus. Eles olhavam para a igreja e viam a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Esses dias eu ouvi falar de uma igreja na região de Belém, que ela tem milhares de membros. E aí alguém viajou para lá para saber, não tem festa, não tem nada. A igreja estava no congresso. O que era o congresso? Ia todo mundo para uma área muito grande e sentava lá em grupos de 20, de 30, começavam um a orar para o outro, um compartilhava a palavra, e aí finalizava, e ele falou: mas quando que é o congresso? O congresso está acontecendo. Ser crente, ser servo, sentar, orar. Por exemplo, eu chego aqui, eu não conheço o Geraldo, a Maria Lúcia, não conheço o irmão Genito, não conheço a irmã Vanilda, a Cristiane, nem a Vânia, mas eu chego aqui num ambiente cristão. Eu não preciso conhecê-los. Nós só precisamos sentar, conversar da palavra e orar, que daqui a pouco a gente está conhecendo um ao outro. Amém? Essa tem sido a tônica passada em Atos 2, 42, 47. Estas linhas que vão se criando, ou essas performances que vão criando da igreja, está, na verdade, matando a igreja e ensinando mal a geração que está se formando agora. Agora, esses dias eu recebi essas propagandas de convite para congresso, de um treinamento que vai se dar, que orientando as igrejas. Toda igreja tem que ter um grande hall de entrada, e nesse hall de entrada tem que ter cafezinho, sorvete, tudo vendido. Uma lancheteria, né? E as grandes companhias como... Aí, não vou usar o nome aqui, né? Depois eles me processam, mas essas grandes aí estão instalando dentro de igrejas com 10 mil, 15 mil pessoas. Eles têm 10 mil, 15 mil clientes ali diário, é mais, às vezes movimento mais do que shopping. Então estão instalando ali as suas franquias. E teve um cara que faz franguinho frito. Ele falou, tem 20 igrejas dessa igreja grandona, ele tem 20 franquias, cada uma dentro da igreja. E a igreja funciona 24 horas. Então o franguinho dele, ele ficou rico e ele vai... Tudo bem, amém? A estratégia dele. Mas a igreja, se Jesus estivesse aqui, talvez ele ia fazer como fez lá nas bancas, né? E não é isso que vai trazer as pessoas para a igreja. Usualmente, as pessoas que estão lá, uma boa parte, não vou dizer todas, não estão servindo a Deus. Estão servindo aos benefícios que ali tem. São crentes imaturos, crentes que vão sobre qualquer corrente de ensino, crentes que não têm conhecimento espiritual, não têm profundidade na palavra, e gente que está sendo levado muito fácil por descaminhos bíblicos que têm se apresentado aí no mundo afora. E é entristecedor isso é de doer, porque nós olhamos para a igreja e, por exemplo, eu estou fazendo essa crítica, mas e nós? O que nós estamos fazendo? Qual está sendo a nossa posição? Primeiro erro da igreja, primeiro grande erro, eu provo em 2 situações vividas aqui na igreja agora, recentemente. É bom a gente citar o que é nosso também.
Ou seja, é melhor citar o que é nosso. Há 1 mês e meio atrás, se eu não me engano, eu disse assim: irmãos, nós vamos fazer um café, um Toddy, um chá, entre um culto e outro. Vamos deixar lá fora, enquanto um grupo chega, o outro sai, estava frio, né? Toma um chazinho, um cafezinho, e quem se prontificar aí, faz e tal. Aí, o pastor Neuci, muito bom nisso, zeloso: o pastor só quer que eu escalo? Eu falei: não quero escala. Eu quero ver quem vai se levantar para fazer. Primeiro erro nosso: escala. Escala é a morte da igreja. Vou escalar hoje o João para aqui, o Manel para ali. Aí amanhã ele fala: não, eu não estou na escala, eu posso ficar. Eu cumpri minha escala ontem. Ele acha que ele está fazendo algo demais, cumprir a escala dele. É o nosso maior erro. Criar escalas na igreja. Você para isso, você para aquilo, você para aquilo outro. A igreja aqui não tinha, irmãos, escala de ninguém. Você olha para Paulo pregando ali quando Eutico cai e morre. Não tinha escala ali, todo mundo estava ouvindo. Paulo estava dando uma instrução à igreja. Então a primeira coisa é a escala. A falta de espontaneidade, de vontade ou de entrega ministerial tomou conta da igreja, e os pastores estão reclamando: a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. A culpa é nossa, nós pastores, nós líderes, que pegamos dos outros líderes essas manias de tudo tem que ter nome, é o grupo tal, é o nome tal, o grupo tal, para fazer tal coisa. Irmão, nós não deveríamos ter ministério, vamos dizer assim, de nada. Os ministérios deveríamos ser nós. Eu sou o ministério de homens, amém? Eu sou o ministério diaconal, eu sou o ministério de ensino, eu sou o ministério de limpeza. Eu vou fazer o que necessitar, na hora que necessitar, para a glória de Deus e para bem cuidar da casa do Senhor. Porque quando nós escalamos, nós não queremos fazer mais nada. Eu sou do louvor, minha área não é pegar em vassoura, minha área não é ir em visita, minha área, eu sou diácono, minha área não é cantar, minha área não é pregar, é exercer a diaconia. Não, irmãos, esse vem sendo, e eu vou começar a bater nesse ponto a partir de agora, porque ainda há tempo de nós reconsiderarmos o que somos, o que temos e o que Deus pode fazer através de nós, amém? Nós temos que parar de nos limitar com escalas. Então eu falei que eu ia dar um exemplo aqui dentro para vocês. Então essa do café, até hoje não tem café. Talvez a partir de agora apareça. Mas por que eu não queria falar? Para alguém não começar a fazer porque eu falei, mas começar a fazer por amor, porque viu, poxa, ninguém está fazendo. Eu ia fazer. Eu cheguei a combinar com o Rafael, nós vamos chegar, vamos fazer. Só que eu estava de férias, eu falei: não, nas férias não vou fazer também não. Ninguém quer fazer, eu quero ver até onde vai. Até hoje está vindo, né? Segunda coisa, já tem muitas épocas que eu queria fazer um kitnet ali em cima, para hospedar quando vem pastor de fora. Hotel é caro, difícil de achar, e lá é uma estrutura tão boa. E esses dias eu comecei a semear em alguns grupos e tal. E aí o irmão veio: pastor, por que o senhor quer fazer isso? A primeira coisa que a Pâmela e o Ivan estão vindo, nada, eles podem ficar lá em casa o tempo que eles quiserem, mas tira a liberdade deles, dos meninos. Menino apronta, aí o pai fica sem graça, né? Um dia nós rimos, eles preparando para ir embora, aí o Lourenço foi e fez cocô no lençol todinho, sabe, com a fitona. A Pâmela: ai meu Deus, pastor, eu vou levar para casa. Não, filha, preocupe-se não, nós estamos precisando de cheiro de cocô de menina aqui dentro dessa casa. Pode ficar tranquilo, não preocupa, né, Rô? Ficou a Rosilane, falou: não deixa ela levar para lavar não. O chuveiro queimou com ela tomando banho, né, essa época fria. Ela queria pagar o chuveiro. Falei assim: não, irmã, você está doido? Não, que eu vou trazer eu que queimei o chuveiro. Porque eu sei para ter poder queimar um chuveiro 220 desse, minha filha. Aí, beleza, eu coloquei nos grupos aí, uma irmã, assim, viu a situação, me falou: pastor, a gente queria, eu falei: não, está liberado para fazer. Aí juntou com outra, está liberado. Pastor, nós ganhamos isso. Irmãos,
Vai estar pronto, eu acho que amanhã está pronto. Está quase pronto, né? Você subiu lá agora? Pouquinha coisa. Umas coisinhas, tudo ganhado, todo mundo ajudou, o que não ajudou, a igreja complementou. Irmão, tem um apartamento lá em cima montado para quando vir pastor, para a Pâmela, para o Ivens, conforto de cama. Mas eu pedi várias vezes nos grupos, todo mundo calado, até que um levantou. Ou seja, a igreja não funciona quando o pastor está pedindo ou mandando. E a pior coisa, pastor Lindomar, é a gente ter que mandar. Porque aí todo mundo espera você mandar. Me escala para isso, me põe naquilo. Não, levanta e começa a fazer. Está pronto lá. Na hora que eu entrei lá, eu fiquei admirado. Eu já estava em ponto de procurar meu pé de boi, que é o Oswaldo. Oswaldo, vem cá, vai lá e faz lá para mim. Porque tudo que a gente precisa, vamos jogar no Oswaldo, que o Oswaldo vai lá e resolve. Não precisou. Esse é o ministério. Eu vou fazer. Eu vou me envolver. Eu vou colocar a mão. O que eu posso fazer? Olha, eu não sei pintar, mas eu dou uma latinha de tinta. Eu não sei fazer isso, mas eu vou ajudar aquilo. Que dia que vai lavar? Eu vou ajudar a lavar. Tinha uma geladeira lá, irmão, parado, que o rapaz doou. E vai daqui, vai, gente, manda arrumar a geladeira. R$200, uma geladeira novinha para ficar lá. Mas teve que alguém mover. E eu fiquei quieto, eu coloquei a mensagem e não corri atrás não. Eu pedi a Elaine para fazer uma parte só, que eu acho que era competência da igreja. E fiquei esperando, e na hora que levantou, aconteceu. O que move a igreja é você. Amém, irmão? Olha para o teu irmão e diga assim, não é Deus que move a igreja. Fala, pode falar. Fala assim, Deus move você. É eu me envolver. É eu me colocar para o serviço. Alguns dias atrás eu peguei aquela área ali, mas o Daniel, ele é homem e tudo mais, mas às vezes precisa de ajuda. Eu vim, ajudei, esforcei, carrega para lá, carrega para cá. Aí alguém passou e disse, rapaz, você é o pastor da igreja, e daí? Qual o problema? Pastor não trabalha? Nós temos, irmãos, que entender que o ministério, o chamado de Jesus, ele não vai ser movido com a nossa mão, com a nossa programação, ainda que nós tenhamos algumas programações. Estão programando o Encontro das Mulheres, vai ter o dos homens também, a gente vai programar, mas não é necessário que o pastor, irmão, faça isso, irmão, faça aquilo, irmão, faça aquilo. Não, irmãos, o maior ministério que aconteceu em Seul, que todo mundo fica citando na Coreia do Sul, foi o quê? O pastor ensinou a igreja que quem é a igreja são os irmãos. Então cada irmão, no dia que podia, passava a mão na Bíblia e visitava alguém. Cada irmão, no dia que podia, abria a porta da casa dele e chamava um amigo, chamava um parente, chamava um familiar, fazia um cafezinho e pedia para orar e falava da palavra de Deus. O que vai mudar a realidade da igreja não é eu marcar, ó, Vânia, na sua casa vai ter, Lindomar na sua casa, ô Gena, na sua casa também vai ter, ô Ronaldo, na sua casa vai ter. Não, é você pegar a sua Bíblia e fazer o culto. Pegar a sua Bíblia e levar a palavra. Pegar a sua Bíblia e ir a alguém e falar do amor de Deus, fazer uma oração para ela. Não é na hora que ela te dizer o tamanho do problema que ela tem, e você dizer, ó, eu não tenho força para orar, mas eu vou falar com o meu pastor para orar. Eu falei assim, não, em nome do Senhor Jesus essa situação vai mudar, amém? Ah, pastor, as minhas amigas não querem Jesus, mas você já levou Jesus para elas? Ah, os meus parentes não querem Jesus, mas você já convidou eles para ir na sua casa para comer e pediu 2 minutos, 3 minutos para orar, para falar. Não é para afrontar, não. Esse é o grande problema, não é para afrontar, não. É para falar do amor e das grandezas de Deus. Para falar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem poder para derramar na minha, na sua e na vida daquele que nós estamos ajudando. Eu disse a alguns irmãos, vou fazer uma reunião com os pastores,
eu vou deixar eles cuidando de tudo na igreja e vou cuidar dos idosos e dos enfermos. Porque é a parte que mais fica deixada. Nós temos um trabalho aqui na igreja que é exemplar, que é a tarde da bênção. Pela tarde da bênção em si, também. Mas toda vez que acaba, tem 2, 3 visitas, né, Maria Lúcia? E vai todo mundo. Imagine se o Ministério de Louvor fizesse isso. Os músicos fizessem isso. Os diáconos, que é responsabilidade, chamado deles, fizessem isso. Mas também cada crente aqui nessa igreja fizesse isso. Como que Deus mudaria o nosso histórico, irmãos? Nós teríamos que ter aqui culto de 8 às 9h30, de 10 às 11h30, de 3 às 5, de 5h30 às 18h45, das 19 até às 20 horas, ou 21 horas. Porque nós teríamos dezenas, centenas de famílias, e está um tempo extremamente difícil aí fora, de saúde, tempo emocional e de várias outras situações, que as pessoas viriam para ouvir e para receber de Cristo Jesus a palavra. Um irmão me disse, o senhor está ficando muito fora do púlpito. Eu disse, por quê? Eu virei Jesus agora? Só quando eu estou no púlpito que Jesus está no templo? Todos que estão sendo usados na palavra e no poder de Deus. Amém? Nós não podemos ficar presos, pregado na palavra do pastor A, do pastor B. Não. Todo que subir aqui na palavra e pregar a verdade, esse está trazendo a palavra de Deus. De Deus. Eu vou ficar um bom tempo sem pregar domingo agora. Pregar só quinta-feira. Uma irmã disse, eu não vou vir. Eu falei, vai. Você está vindo atrás de mim? Então você está acabando com o meu ministério. Quinta-feira eu não posso ir. Eu falei, está vendo? Você não consegue vir quinta-feira atrás de mim, porque você serve a mim, você não serve Jesus. Irmãos, Deus está nos chamando a uma obra. Deus está nos chamando a um trabalho. E nós precisamos acordar muito rápido, porque os nossos filhos estão sendo assediados de todas as formas. Se você não começar a cultuar a Deus dentro da sua casa, para o seu filho e a sua filha ver que você é servo e serve a Deus, o mundo vai ganhar a mente e o coração dele. Eu vivi um momento inusitado essa semana, eu sei que ele não vai importar. O Gena me chamou esses dias na casa dele, para tomar um café, quando eu cheguei lá e disse, hoje o senhor não é aqui, o senhor não vem para pregar, eu que vou pregar para o senhor hoje aqui. O senhor está vindo aqui para ser ministrado. Eu falei assim, ixi, nunca aconteceu. É verdade, irmão, nunca, ninguém me chamou, nunca, nem nenhum pastor, não sei se vocês têm medo, ninguém. Ele falou assim, está aqui a capa preta e hoje o senhor só vai ouvir. Amém. Tinha doce na mesa, pudim, né, que a loura fez. Eu nunca vivi aquilo. E eu já tinha preparado, já tinha avisado na semana retrasada que ia começar esse tipo de assunto. O primeiro que foi chamado para uma oração e recebeu uma oração na casa de alguém fui eu. Nós precisamos, irmãos, em o nome do Senhor Jesus, começar a abençoar o nosso irmão, a orar com ele, a chamar o nosso vizinho para falar do grande e poderoso amor de Deus. Nós precisamos assentar com as pessoas e engrandecer o Senhor com elas. Esse vizinho meu é problemático, faz um café, chama ele para beber um café, ou chama ele para almoçar, jantar, depois senta na mesa para comer a sobremesa. Aí você fala de Jesus. Fala do amor de Deus. Porque qualquer outra programação, movimento, não vai mudar o histórico, não vai mudar a realidade da igreja. Infelizmente vai trazer mais problemas do que benefícios. Vai trazer mais adversidade do que unidade. Teve um congresso agora que as pessoas me disseram, que reuniram algumas igrejas, que as igrejas saíram todas brigadas. Por quê?
porque os ministérios de louvor queria todo mundo cantar e não coube todo mundo, saiu brigado. Pastor brigando com pastor, que no minha igreja tem tantos congressos que não faz louvor. E eu falei, meu Deus do céu. Talvez teria que ter reunido e passado as horas lá, 4, 5 horas que passaram, só em oração, em clamor. É isso que está precisando, irmãos. É isso que está necessitando no meio da igreja. É isso que vai mudar a história da igreja. Então, olha para você ver o texto. Nós vamos extrair muito desse texto aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que seria isso? O ensino das Escrituras, o ensino bíblico. Eles valorizavam isso. Eles davam valor a isso, ou seja, o culto mais forte lá era o culto de escola bíblica dominical. Todo mundo conhecia as Escrituras Sagradas, todo mundo estava mergulhando a cada dia naquilo que Paulo havia ensinado, que Pedro estava ensinando, ou Paulo haveria de ensinar, né? Aquilo que os apóstolos estavam passando e ministrando, era óleo na vida deles. Olha o que está dizendo, em cada alma havia temor. Não havia vaidade, não havia briga, não havia discussão por posição, não havia egoísmos, havia temor. Temor. Em cada alma havia temor, e aí por haver temor, acontecia sinais e maravilhas. Oh meu Deus! Irmãos, quando você usar essa frase, na igreja não acontece mais milagre e maravilha, você está dizendo, eu não tenho temor, porque se você tiver temor, Deus vai operar o milagre. Por que hoje estão acontecendo os pontos de heresias, de dissensões? Porque alguém que realmente às vezes começa a ser usado por Deus, ele começa a ir ali, aí vai todo mundo atrás dele. Fulano é tão usado. Não, irmão, ninguém é usado. É Deus que nos usa, amém? Não é, o irmão Geraldo é tão usado. Não, é Deus que usa o irmão Geraldo. Ele não é usado, é Deus que usa ele. E se nós clamarmos Deus, Ele vai fazer a obra. A Bíblia diz que Elias era melhor do que todos nós. Era isso, irmãos, que a Bíblia diz? Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, os mesmos erros, as mesmas dificuldades que nós temos. Ouvi da boca de Paulo dizer, eu sou um homem muito fraco, muito mau, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Irmão, você imagina Paulo praticando algum mal? Pregando naquela autoridade? Repreendendo, ele mesmo disse que repreendeu Pedro na cara. Pedro, você é dissimulado. Agora ele vai dizer, ele vai usar a expressão, miserável homem que sou. Nós precisamos começar a vivenciar e a fazer a obra, porque isso vai trazer temor. Quando você faz uma visitação para uma pessoa, seja doente, seja na luta, seja enfrentando a adversidade, a dor, a angústia, ou até vivendo um momento de alegria, você vai experimentando o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus tem para operar. Um irmão disse assim, nossa igreja precisa começar a falar mais língua estranha. Não, nossa igreja precisa começar a servir mais. Aí o Espírito Santo vai encher ela e ela vai transbordar. Aí pode acontecer. O problema é que nós estamos querendo a coisa inversa. O problema que nós queremos fazer é trazer o fogo de fora. O fogo de Deus, irmãos, você não põe ele nasce. A Bíblia diz que no ato do altar de Elias, até água foi jogada em volta para não criar problema. E o fogo desceu sobre o altar, aleluias. A Bíblia diz que é do alto que vem, é do Senhor, é do poder de Deus.
mas nós precisamos começar a fazer a obra de Deus, a vivenciar a obra de Deus. Eu noto que, infelizmente, as pessoas que fazem, não só aqui na primeira igreja, mas em todas as igrejas, elas estão extremamente sobrecarregadas, porque é um número menor que faz e um número maior que se aproveita daqueles que fazem. Nós precisamos começar. Essa igreja só tem culto na quinta-feira. Nós temos segunda, terça, quarta, sexta, sábado, porque as jovens que se reúnem, para tirar um dia desse e falar: Deus, a minha casa vai ser do Senhor nesse tempo, nessa noite. Eu não pude na segunda-feira, vou fazer amanhã. Amanhã eu vou convidar aquela amiga minha que pediu oração para vir aqui em casa. Vou reunir minha família e vou orar com ela. A luta dela é grande, a provação dela é grande, então eu vou chamar, ela vai vir. E aqui nós vamos falar sobre Deus e vamos orar. Eu vou instituir aqui na minha casa um culto de estudo bíblico, eu e a minha família, porque depois você consegue migrar para fora. Um irmão falou assim: é preciso escalar, pastor. Eu disse: eu vou fazer uma escala eterna para você na primeira igreja batista. Enquanto eu viver, e se eu morrer e você ficar, oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite, leitura da palavra pela manhã, leitura da palavra à noite, jejum e consagração todo o tempo que você puder. Não, mas tem que falar com todo mundo. Esse é o problema. Nós temos que começar no individual, irmãos. Nós fizemos uma campanha de oração aqui, foi maravilhosa. Foram 3 meses, 2 meses? 2. No início começou borbulhando. No final, podia contar. E todo mundo: pastor, eu não vim por causa disso, eu não vim por causa daquilo, não vim por causa daquilo. Irmão, não muda nada. Aí nós marcamos para orar em casa. Eu queria fazer uma pesquisa aqui no culto para ver quem é, mas eu falei: vou fazer os irmãos falar mentira. Vocês lembram? Eu coloquei 6 horas, meio-dia, 18 horas e meia-noite, quem tivesse acordado. Nós temos que nos comprometer com Deus primeiro, pessoalmente. Nós temos que comprometer com Deus primeiro nós, com a palavra, com o culto. A Bíblia diz, irmão, que tinha culto todos os dias. E todos os dias estavam juntos. Onde? Não tinha templo. Estava todo mundo, 5.000 que reuniu no lugar? Não. Tinha 10 aqui, 15 ali, 20 ali, 4 ali, que morava perto. Casa em casa. Está lá escrito. E reuniam de casa em casa, louvando a Deus, partindo o pão, fraternidade, comunhão, unidade. E com isso a igreja crescia. Com isso a igreja explodia. Com isso a igreja, o Senhor, a Bíblia dizia, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam se salvando. Eles não tinham limites para amparar, cuidar, amar, ajuntar. O texto diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos. Então, vamos dizer que hoje, tirando quem foi para a faculdade e está trabalhando, estaria aqui. E aí nós não precisaríamos nem de grandes pregações. Talvez 5 minutos, 10 minutos de pregação e orarmos uns pelos outros. Irmão, nós sairíamos daqui abastecidos para o restante da semana. Aleluias. E as pessoas iam começar assim: vamos reunir outra vez? Vamos na terça-feira reunir lá na casa do irmão? Está acontecendo agora na Inglaterra e está acontecendo também na França. Igrejas não estão conseguindo fechar a porta já há mais de 6 meses. E as pessoas estão fazendo uma fila. E eles estão orando. No intervalo que eles têm de almoço, eles comem rapidinho e vão orar. Estão orando dia e noite, noite e dia. Teve um feriado lá na Inglaterra.
esses dias e a polícia teve que ir para a rua para organizar, porque não tinha como entrar no templo, então o povo foi ajoelhando para a rua fora, foi ajoelhando. Eu sei que fechou uma avenida inteira, todo mundo clamando. Quem cansava ia para casa, comia, às vezes voltava, clamando. Não tem pregação, Deus está fazendo a obra. E aí você vai ouvir nos testemunhos, gente sendo curada, liberta, vida sendo transformada pelo poder de Deus. Agora um dos maiores criminosos se converteu e está pregando a palavra para todos os lados, e ele disse o que Deus fez na vida e no coração dele. Então, para finalizar a minha palavra nessa noite, e nós orarmos, eu quero buscar instruir a igreja nesse sentido, que nós precisamos começar o chamado sacerdote universal dos crentes. A igreja trabalhar com a igreja. Então, vamos supor que a gente tem aqui, 40, 50 pessoas. Vou te dar uma tarefa. Você não vai nem trazer um ímpio, não. Mas esse é o desafio. Mas traz um irmão da igreja e vai assim, não, quinta-feira está uma benção. A gente está ouvindo palavras de verdade lá. Para ver se ele volta e a gente começa a sair daqui e pelo menos orar e começar um culto doméstico dentro da nossa casa. Irmãos, aqui, vai começar a vir gente para saber o que está acontecendo. Está acontecendo milagre lá? O que é povão lá? E vai chegar aqui e vai descobrir que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estávamos entre pastores, os pastores reclamando de igreja vazia. Rapaz, eu não vou ensinar, eu não vou reclamar em negócio de igreja vazia, não. Eu vou ensinar o que tem que ser ensinado para que a igreja se levante e venha para a igreja. Porque, irmão, todos aqui têm motivo para não vir. Se eu quisesse dar um caô, eu falava que estava numa visita, ia para uma visita, esperava começar o culto e vazava depois para onde eu quisesse ir. Não estaria mentindo, estaria numa visita mesmo. Mas o diabo é que tem feito isso na cabeça das pessoas. Eu fui conversar com um irmão esses dias, ele falou, pastor, eu não gosto de ir na quinta-feira, porque a quinta-feira está sendo o único dia que eu tenho para ficar em casa, assistir uma televisão. Irmão, você vai discutir com um ser humano desse? Ele está dizendo que ficar em casa, relaxar, assistir televisão. Eu queria saber o que tem para assistir na televisão. É melhor e mais frutífero do que vir para a casa de Deus. Então nós vamos começar daqui uns dias, diminuir a palavra e aumentar a nossa oração aqui. Aumentar a nossa oração. Aumentar o clamor. Porque na oração e no temor vem a cura, vem o milagre, vem a transformação, vem a resposta, vem o favor do Senhor, vem a bênção de Deus. Na oração vem tudo que nós precisamos. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Eu gostaria que você desse a mão, quem está do seu lado. Vamos ligar os meios aí, por favor, para a gente ficar mais junto. E nós vamos exercer uma coisa que a Bíblia nos ordena. Orais uns pelos outros para que sejam curados, para que sejam perdoados. Eu gostaria que você fizesse agora essa oração. Vou te dar esse tempo. Ore por o irmão e pela irmã agora. Oh, Senhor. Santo, santo, santo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Desperta a sua igreja. Desperta o seu povo, Deus. Acorda, Senhor, a sua igreja. Faz a tua igreja ver a necessidade de estar
Senhor, nós rendemos as nossas vidas a Ti. Pedimos ao Senhor perdão, misericórdia, pelas nossas faltas, as nossas falhas, as vezes que deixamos de servir o Senhor como convém. Quando corremos atrás de tantas coisas efêmeras, meu Deus, que não produzem nada em nós ou para nós, mais nos enganam e mais nos tornam frios e ocos do que verdadeiramente cheios da Sua palavra, da Sua graça e do Seu poder. Ajuda-nos a mergulhar, ó Deus, de uma maneira no Senhor, que sejamos verdadeiros servos e servas do Senhor. Desperta-nos, acorda-nos, ó Deus, para que possamos ver, para que possamos contemplar e andar segundo o propósito e o favor do Senhor. Que a Sua boa e poderosa mão venha sobre nós neste tempo, nos ajudando, meu Deus, porque sabemos que os desafios serão grandes, que os impedimentos e os maus hábitos gerados em nós serão difíceis de ser arrancados, que as próprias ações que nós criamos dentro de nós para nos travar serão levantadas, meu Deus, pela nossa carne. Mas o Espírito do Senhor pode destruir todas estas coisas e pode nos ajudar e nos fortalecer e nos dar comprometimento, nos dar posicionamento, nos dá a visão e nos dá, meu Deus, tomada de decisões para mudar todo o nosso comportamento espiritual. E todas as áreas que são necessárias serem mexidas, mudadas, transformadas, para que haja, Senhor, esse mover, esse poder, esse derramar do Senhor, que aconteça na nossa vida em nome de Jesus, e que seja pela mão do Senhor. Nós, meu Pai, confessamos que em muitas áreas nós não temos força para mudar, mas nós confiamos na força do Senhor, nós confiamos na mão do Senhor. Assim como o Senhor fez em tantos tempos e em tantas vidas passadas e presente, meu Pai, esta obra de transformação e de mudança, faça em nós também, opere ela em nós também, para que possamos nos levantar, ó Deus, verdadeiros servos do Senhor, entregando nossas vidas, nossas casas, nosso tempo, meu Deus, para o Senhor e cooperar nessa grandiosíssima obra. Que não venhamos a falhar mais com o Senhor, mas irmos adiante e prosseguirmos, ó Deus, no Senhor. É a nossa oração e o nosso clamor. Enquanto isso, Pai, vai fazendo a Sua obra, vai curando, operando, despertando, nos usando de maneira sobrenatural. Que a Tua igreja, meu Deus, se levante e seja nesta cidade uma igreja que leva vidas ao Teu altar e à Tua presença. Assim nós oramos, agradecemos e engrandecemos o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus, e o povo de Deus diga amém.